Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu venho com o seguinte vídeo, falando sobre símbolos e os seus significados. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, compartilhe, comente, diga o que você achou. Lembrando que eu não faço trabalhos espirituais para ninguém à distância. Eu jogo tarô e baralho cigano, dou consultas de tarô e baralho cigano. O número do meu WhatsApp fica sempre abaixo da descrição para consultas particulares. O link do meu site também, com todas as informações de preços, valores e tudo muito bem explicado como funciona o atendimento. Lembrando, é claro, que o meu canal ele não é para incentivar pessoas que querem fazer amarração, trabalhos de destruição, trabalho para broxar homem, trabalhos para o mal. Eu não trabalho com essa temática aqui neste canal, tá? Se você está buscando isso, procure um outro canal. Aqui é um canal de luz, de conhecimento. Então, hoje eu venho falar sobre alguns símbolos e seus significados. Mão de Fátima. A mão de Fátima, ela é utilizada como um símbolo de proteção contra o mal-olhado. É um símbolo de fé islâmica que representa os 5 pilares dessa religião. Hansa, outra forma como é conhecida, significa 5 numa referência aos dedos das mãos. Caveira mexicana é usada como homenagem a pessoas que faleceram. Trata-se de uma celebração da vida. Isso porque, para os mexicanos, povo que comemora o Dia de los Muertos, cuja a origem é asteca, a caveira não representa a morte, mas a vida. Há vários desenhos de caveiras mexicanas entre as mulheres que combinam rosas e outras flores. Flor de lótus. A flor de lótus representa o crescimento espiritual e beleza. É o principal símbolo do budismo. Simboliza o coração fechado que se abre após o desenvolver das virtudes de Buda. Pelo fato de emergir das águas sujas e ser uma flor tão bonita, na crença hindu transmite a ideia da necessidade de viver sem deixar se influenciar por tudo que nos rodeia. Balão. O balão simboliza a ascensão, tem muito a ver com os sonhadores e ambiciosos, o que quer dizer que a pessoa tende a crescer pessoalmente ou profissionalmente. Flor de lis. A flor de lis simboliza pureza, beleza, renovação espiritual. É o símbolo da realeza francesa desde o século XIX. Representa poder, lealdade, honra, entre outros. O dente de leão simboliza esperança e liberdade. Segundo a tradição, as mulheres apaixonadas pediam que o seu amor fosse correspondido e, de seguida, provocação à flor que voava livremente. Caso as pétalas voassem com o vento, simbolizava que o pedido seria atendido. Estrela de Davi. A estrela de Davi é um símbolo judaico usado como um escudo de proteção. Diz a lenda que o rei Davi teria usado um escudo feito de 2 triângulos forrados com couro, com o intuito de poupar o metal. Por esse motivo, seu exército passou a utilizar o símbolo para proteger os soldados na batalha. Coruja Maori. A coruja Maori representa a sabedoria e a alma das mulheres. Por esse motivo, é uma predileção feminina, chamada de mocas. Olho de Horus. O olho de Horus simbolizava a clarividência. Simboliza também o poder, a força e a proteção espiritual. Cruz ansata. A cruz ansata é um amuleto de proteção
de saúde e felicidade. O unicórnio. O unicórnio é o símbolo do poder, do luxo, da pureza. Essa criatura lendária pode ser a representação do feminino em oposição ao leão, símbolo do masculino. Âncora. A âncora representa, assim, a firmeza, a força, a tranquilidade, a esperança, a fidelidade. Desta forma, pode ser utilizado como um amuleto. Flor de lótus. Além da flor de lótus, o Om é um símbolo indicado muito popular. O Om é um mantra muito poderoso, o mais utilizado no hinduísmo. Representa o sopro da criança, universo. Sua representação gráfica transmite força. Filtro dos sonhos. O filtro dos sonhos é um amuleto que simboliza proteção. Isso porque são teias que de caçar sonhos são penduradas sobre as camas onde o sol bate. O filtro dos sonhos é um amuleto que simboliza proteção. Isso porque são teias de caçar sonhos, são penduradas sobre a cama onde o sol bate. Assim, deixa passar os sonhos e consegue apanhar os pesadelos, os quais são presos até o nascer do sol, momento em que são destruídos. Borboleta. A borboleta simboliza transformação, felicidade, beleza, renovação. Cada cor representa um significado diferente. Azul, por exemplo, é a borboleta da sorte. É uma referência da transformação que as pessoas passam ao longo da vida. O Shui é um antigo ideograma chinês que significa vida longa e que ainda é muito usado no ornamento de móveis, tecidos, joias orientais, parecidos com um caroço de pêssego. Remete ao deus Shaoxing, que na mitologia chinesa controla os acontecimentos na vida dos seres humanos. O próprio pêssego, nessa cultura, simboliza uma dádiva de Deus, uma dádiva do deus Shaoxing, que poderia conceder a imortalidade. Caminho único. Símbolos em forma de labirinto são encontrados em artefatos muito antigos, em amuletos egípcios e peças minoicas. Cultura presente na ilha de Creta, na Grécia. Sua origem parte da própria mitologia grega, com ligação à imagem do Minotauro. O labirinto significa algo como a casa do machado duplo, que é emblema da civilização minoica. A simbologia mais forte dessa imagem seria a jornada da alma até o ponto central, e então o retorno até o exterior. Em outras palavras, é o ciclo do nascimento, morte e renascimento. Espiral tripla. Toda imagem semelhante a essa do tricele, variante da suástica formada por uma espécie tripla. Os triceles são sempre desenhados com alguma forma repetida 3 vezes, em padrão de roda. Podem ser 3 pernas, 3 peixes, 3 lebres, presentes na cultura budista e cética. Eles são aplicados em artefatos, manuais e culturas que, em geral, refere-se à importância do número 3 e ao Sol. Hoje em dia, alguns triceles são usados em brasões de regiões independentes, como a ilha de Man, no Reino Unido, na Sicília e na Itália. Valkenat. Este, com 3 triângulos entrelaçados, tem origem viking. Pode ser encontrado em pedras rúnicas, em esculturas daquela cultura. Valkenat está relacionado ao deus Odi, e o seu nome pode ser grosseiramente traduzido para o nó da morte ou o nó do assassinato, mas, embora pareça trágico, o símbolo traz significado oposto. Ele invoca a proteção de Odi,
que reviverá o espírito dos guerreiros que morreram em nome dele. Nó mágico. Também chamado de nó de bruxa, esse símbolo traz um sentido de proteção para quem adota. Apesar do nome, a imagem foi muito usado como sinal de antifeitiçaria. Apesar do nome, a imagem foi muito usada como sinal de antifeitiçaria durante a Idade Média, mas também foi utilizado por bruxas que diziam controlar o clima ou encantamentos para o amor. Dos vários tipos de nós mágicos existentes, o mais popular é o formado por uma linha contínua que cria 4 interseções circulares em forma de peixe e pode ou não ter um círculo central. Nó de Salomão. Assim como outros sinais em forma de nó, acredita-se que ele promove a proteção, parecido com 2 elos de uma corrente entrelaçados de uma forma simétrica. O nó de Salomão é um símbolo muito antigo, mas não pertence a uma única pessoa ou grupo, ainda que maçons italianos tenham adotado a figura como marca, agregando vários significados místicos. O nome desse sinal traz referência dos desenhos do templo do rei Salomão, que permanecem com muita influência na maçonaria. Nó infinito. Diferentes culturas, como a celta, a chinesa e o budismo tibetano, adotam o nó infinito como símbolo de proteção. Esse significado deriva da maneira como ele é desenhado, em um traço contínuo. Além disso, no budismo, o nó infinito é um dos 8 símbolos auspiciosos, sinal que algo bom irá acontecer. Por outro lado, a imagem também pode representar a relação entre matéria e espírito, além de outras codependências como sabedoria, compaixão, masculino, feminino, noite e dia. Pentagrama. Suas 5 pontas fazem uma junção do número 3, princípio masculino, o número 2, princípio feminino. Quando formado por uma única linha, é chamado de laço infinito. Para os druidas e celtas, o pentagrama era um símbolo divino atribuído à deusa Morriga. Os primeiros cristãos associavam o pentagrama às 5 chagas de Jesus. Durante a Idade Média, foi símbolo da verdade e proteção contra os demônios, usado como amuleto. Na bruxaria, é o símbolo dos 4 elementos em complemento do éter. Yin Yang. Tao e Yin Yang simboliza o princípio de todas as coisas do universo a partir das energias dos opostos negativo e positivo. Portanto, o Tao representa a dualidade de tudo no universo, sendo Yin, feminino, e a Terra, o escuro, a noite, a lua, o frio, o princípio, o passivo, o Yang, o masculino, a luz, o céu, o dia, o quente, o sol, o princípio ativo. Lua tripla, também chamada de Triluna, representada a deusa tríplice. A donzela, mãe, anciã, também representa as fases da lua crescente, cheia e minguante. Juntamente com esses símbolos, é encontrado normalmente um símbolo com a lua minguante, acima da cheia, que representa tetragramaton, um dos símbolos de proteção mais completos, chamados inicialmente de pentagrama esotérico. Possui muito significado e muito ainda está sendo descoberto sobre ele. Cada símbolo dentro do tetragramaton tem um significado e poder, e isso o torna um símbolo tão poderoso. O pentagrama simboliza a proteção contra quaisquer energia negativa. O símbolo de Júpiter simboliza a ordem, estabilidade e equilíbrio. Marte simboliza a energia da força. Saturno simboliza os mestres que atingiram a perfeição. O Sol simboliza o polo masculino, a Lua simboliza o polo feminino. Mercúrio simboliza a união do polo masculino com o feminino. Vênus simboliza a união do polo feminino com o masculino. O símbolo caduceu de Mercúrio representa o resultado da união do equilíbrio entre o feminino e o masculino e entre as forças solares e lunares. O símbolo de Jeová é o nome de Deus.
Alfa simboliza o princípio de tudo. Ômega simboliza o fim de tudo e o útero da deusa. O cálice representa o feminino também e o elemento água. O bastão é dividido entre 7 escalas, representa os estágios da evolução e também representa o elemento terra. A espada flamejante simboliza o elemento fogo e o polo masculino. O hexágono simboliza o domínio do espírito sobre a matéria. Adão, em aramaico, representa os deuses encarnados na terra, a primeira força masculina e a inteligência no microcosmo. Eva, em aramaico, representa a primeira força feminina no microcosmo. Olhos representam a onipotência de Deus, são os olhos do espírito. O escaravelho simboliza a imortalidade e o princípio de tudo. As asas simbolizam a liberdade. Té, o número 1 sobre o T, é o número 2. E o E são uma representação de que todas as coisas possuem 2 opostos. Tra, o número 1 sobre o T, o número 2, o R, o número 3. O A simbolizam pai, mãe e filho, mas podem significar pai, filho e Espírito Santo. Gram representa os 4 elementos, energia que vem para o físico, Ma, corpo físico, Tom, variante do Om, princípio da criação. Asclépio. Asclépio é um símbolo antigo relacionado com a astrologia e com a cura dos doentes através da medicina. Consiste de um bastão envolvido por uma serpente, Esculápio, que em latim quer dizer esculápio. Era o deus romano da medicina e da cura. Foi herdado diretamente da mitologia grega, na qual tinha as mesmas propriedades, mas um nome sutilmente diferente. Cadã é o símbolo mais importante da região Sikh. Ele é a junção de 4 armas. Ao centro, uma espada de gume chamada de Cadã, da qual deriva o nome de todo o símbolo. Representa o poder criativo de Deus que controla o universo em torno do Cadã. Encontra-se uma arma denominada de Shaka. Apresenta uma forma circular, pelo que simboliza a eternidade e a perfeição de Deus. Em ambos os lados, 2 espadas em forma de curvas chamadas de kirpas. A espada que se encontra no lado esquerdo representa o poder espiritual, Piri, e a espada e a do lado direito o poder temporal, Miri. Faravá. O Faravá representa a ação da alma humana antes do nascimento e depois da morte. É um dos símbolos mais conhecidos do zoroatrismo. Cruz solar. A cruz solar é provavelmente o símbolo espiritual e mais antigo do mundo, aparecendo na arte religiosa asiática, americana, europeia e indiana. Representa o calendário solar e seus movimentos, marcados pelos solstícios e equinócios. No norte da Europa, esta cruz é conhecida como Cruz de Odin ou Vodun. É frequentemente usado como emblema dos astros, região que cultua o panteão Aésis, de deus nórdico. No budismo, ela é conhecida como a roda da vida, a roda do Sansara, a roda de Sansara, perambulação que determina o fluxo incessante de renascimentos através dos mundos. A cornucópia é um antigo símbolo da fertilidade e riqueza. Hoje simboliza a agricultura e o comércio, miticamente relacionada à infância de Júpiter. O chifre da cabra, a malteia, é o símbolo da abundância, plenitude e prosperidade. O próprio chifre é um símbolo fálico,
representante do sagrado masculino, um dos símbolos mais utilizados na representação do Deus nas religiões pagãs e neopagãs. Entretanto, seu interior simboliza o útero, representando assim a deusa, quando cheia, alimentos que simbolizem a generosidade da terra fértil, representando o sagrado feminino. Martelo de Thor, ou Njunir, é o martelo do deus nórdico Thor, um deus principal associado com o trovão. Njunir é tão pesado que só Thor, com sua força gigantesca, 5 Njunir, consiga levantá-lo. O martelo também é um símbolo da força para os nórdicos, e se acredita que quem carrega um terá força e boa sorte. A cruz malta, a cruz de São João, é identificado como um símbolo de guerreiro cristão, emblema dos cavaleiros de São José, que foram levados pelos turcos para a ilha de Malta. A força dos seus significados vem de suas 8 pontas, que expressam as forças centípetas do espírito e da regeneração. Até hoje, a cruz de Malta é muito utilizada em coordenações militares. A cruz de Patiá. A cruz de Patiá. Mais do que uma cruz específica, é uma categoria de cruzes caracterizadas por terem pontas mais amplas no seu perímetro do que no centro. Na configuração mais conhecida como as bordas das pontas concavas, uma variante dela foi adotada pela Ordem de Cristo, nome pelo qual os templários passaram a ser reconhecidos a partir de 1315. O símbolo Islã. O símbolo do Islã é a lua crescente com uma estrela. Tal símbolo pode ser observado em branco na bandeira vermelha da Turquia, fato explicável, Se levar-se em consideração que cerca de 99% da população turca pertence ao islamismo e é um símbolo de poder também da divindade feminina lunar, antiga religião pagã que dominava a Arábia Saudita, reverenciava a deusa lunar. Ouroboros é um símbolo representado por uma serpente, ou um dragão que morde a própria cauda. É um símbolo para a eternidade. É possível que o símbolo de matemática do infinito tenha tido a sua origem a partir desta imagem. O Ouroboros simboliza o ciclo da evolução, voltando-se sobre a si mesmo. O símbolo contém as ideias de movimento, continuidade, autofecundação, com fecundação em consequência eterno retorno. Crucifixo da serpente. O crucifixo da serpente, ou a serpente crucificada, ou ainda a cruz de Nicolas Flamel, embora seja mais antiga que a própria Flamel, ao que me consta, é um selo-chave que comporta um significado profundo para a prática de trabalhos mágicos religiosos ou acesso aos mistérios da sabedoria. Parece simbolizar a cruz, a união dos polos complementares, feminino e masculino, barra horizontal e barra vertical, unidos, cruzados, isto é, a cruz está relacionada à sacralidade do alto sexual e ou magia sexual e também associada à coluna vertebral e os elementos da natureza, ar, terra, fogo, água. A serpente, a confluência da fusão dos polos complementares, feminino, masculino, a condição análoga, deusas e deuses, a partir da iluminação espiritual fálica no processo da transformação alquímica. Ademais, essa simbologia demonstra em grande parte o foco prático da bruxaria medieval, símbolos astrológicos e alquímicos. O Sol. Esse é o símbolo do Sol também, como a gente diz aqui na astrologia. É bom para vocês aí que querem entender o seu mapa, e não conseguem identificar cada planeta ali, Então, o Sol é um círculo com um ponto central que representa o íntimo, o homem, o seu eu superior, o seu espírito divino sendo encarnado.
Pode indicar também o pai, a figura do pai. Lua representa a alma, o reflexo, o espírito divino. Apresenta a percepção, a imaginação, a sensibilidade, a mãe. Mercúrio. Aqui temos reunidos os 3 símbolos básicos. A alma sobre o espírito dominando o corpo físico. A alma ainda domina o espírito e, consequentemente, a matéria, indicando a imperfeição do pensamento humano. Tem a ver com a nossa razão, Mercúrio. Vênus. O círculo superior, força do espírito, procura dominar a matéria e vencê-la. Marte. A princípio, a seta deveria ser indicada com uma cruz inclinada, expressando o domínio dos impulsos físicos e materiais sobre o espírito. Júpiter. O meio círculo da alma procura se elevar acima da matéria, a cruz, expansão da alma. Saturno. A matéria, cruz, domina a alma, meio círculo. O corpo, matéria, é uma limitação aos anseios de elevação da alma. Limite, karma. Urano, 2 semicírculos, uma cruz central sobre um círculo, são 2 almas. A divindade e a humana se juntam com o corpo para conseguir a expressão espiritual. E alguns astrólogos lembram também, que Herschel, o descobridor de Urano, tem o seu nome, um H, que lembra o símbolo de Urano. Será coincidência? Netuno, semicírculo virado para cima. Sobre a cruz indica a alma está em atitude de recepção das forças espirituais para sua evolução sobre a matéria. Plutão é o espírito dominando a alma e a matéria. O espírito, círculo, está acima, dominando a humanidade. Nó, infinito. No simbolismo do infinito, para os budistas, é estritamente ligado com o próprio Buda. Para os adeptos da fé, esta figura maior do budismo é representado no nó como alguém que possui um conhecimento que não tem fim. A representação também remete para causa e efeito. Tanto esta simbologia quanto a que indica Buda como um detentor de conhecimento infinito estão estritamente relacionadas. Bandeira da vitória budista. O principal simbolismo da bandeira da vitória para os budistas é a vitória dos pensamentos positivos sobre os pensamentos negativos. Outra interpretação diz respeito à vitória de Buda sobre Mara, que é uma encarnação sobre Mara, que é uma encarregada de criar caminhos tortuosos, cheios de tentação, no intuito de impedir alcançar a iluminação. Roda do Dharma. Buda fez um primeiro sermão, quando então passou a ser considerado o iluminado. A roda do Dharma foi criada para simbolizar exatamente essa situação. A roda possui 8 raios em sua composição, qual simboliza um dos 8 ensinamentos dados por Buda. Para que se conheça melhor os ensinamentos budistas são os seguintes: concentração correta, pensamento correto, modo de vida, eternidade, entendimento, esforço, linguagem, ação, atenção plena. Peixes dourados. Para o budismo, os peixes dourados têm 2 representações. A primeira refere-se a uma representação da liberdade que o ser humano possui. A segunda simboliza os rios considerados sagrados na Índia, que são Yamuna, o rio de Ganges. Vaso. O vaso também remete para todo o conhecimento infinito e espiritual que a figura maior do Buda possui. Neste sentido, o vaso vem para representar a abundância, em outras palavras, quer dizer, abundância de conhecimentos existentes na mente de Buda. Concha. Todas as pessoas que possuem autoridade dentro da religião budista têm o poder e a capacidade para ensinar. A concha é exatamente o símbolo que representa essa situação.
Toda concha possui um som em seu interior. Para os adeptos do budismo, esse é exatamente o som da verdade que o seu eco no ouvido ilumina a mente. Guarda-sol. O guarda-sol é um símbolo dos budistas e sua utilização é para representar o poder espiritual. Em ritual budistas, utiliza-se esse símbolo como uma proteção aos deuses invocados nessas liturgias. A árvore de bode. A árvore de bode não é um dos símbolos auspiciosos, mas ainda assim tem grande simbolismo dentro do budismo, visto que identifica o caminho traçado por Buda. Esta árvore é representada por uma figura e para a religião budista ela é tida como sagrada. A explicação para isto é que após 6 anos, uma árdua jornada, Buda sentou-se embaixo de uma figura quando então atingiu a iluminação completa. Nos templos budistas é muito comum encontrar as figuras plantadas justamente por remeter a esta causa sagrada. Roda da vida. Este também não faz parte dos símbolos auspiciosos, porém é de grande significado para os budistas. A roda da vida é a representação da sequência de nascimento, morte e renascimento. Para os seguidores dessa religião é necessário entrar nessa roda de modo a buscar libertação dos desejos carnais e assim atingir o estado completo de iluminação. O desenho da roda da vida possui em seu centro a figura de um porco que é representado da ganância. Também possui uma cobra indicando o ódio, um galo representando a ignorância. Para os budistas, tudo isso são impedimentos para atingir a iluminação. Então, já ficou a conhecer o significado, símbolos budistas e os seus diferentes símbolos desde as histórias religiosas. Os seus símbolos diferentes, simbolismos, desde histórias e religiosos. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, comenta, interage, diz o que você achou. Paz profunda.